Mas você sente uma evolução no ecossistema ao redor da impressora? Tá mais fácil usar a impressora para quem está chegando hoje? Nossa, com certeza. Se for comparar de 2018, 2019 para cá, já teve uma transformação gigantesca. Então, por exemplo, a questão de muito automatizado, né? Nivelamento automático, sensor de fim de filamento, o fato da impressora conseguir retomar uma impressão após uma queda de energia. Então, tudo isso auxilia muito as pessoas que estão começando. Olá, tudo bem? Sou Diana da Comerc. Hoje vamos apresentar casos de sucesso da área de saúde. Vou te chamar para Natasha. Tá. Bom, meu nome é Natasha, sou terapeuta ocupacional na graduação, mestre em engenharia biomédica atualmente e, além disso, doutoranda da Escola Politécnica de Engenharia da USP. Com relação à impressão 3D, qual foi o seu primeiro contato com uma impressora 3D? Bom, meu primeiro contato com a impressora 3D foi durante o meu mestrado. Então, naquela época, eu achava que a impressora 3D ainda era inacessível. Há muitos anos atrás eu fui para o Japão, conheci a impressora 3D lá dentro de centros de reabilitação e eu queria muito trazer isso para o Brasil. Só que na época eu achava que era caro e tinha uma só que era no laboratório onde eu fazia o meu mestrado. E aí eu comecei a pesquisar, percebi que era mais acessível e comecei a tentar parcerias com empresas para conseguir produzir algumas coisas para os meus pacientes. Legal. E como foi a sua primeira ação, o seu primeiro produto com a impressão 3D? Como você trouxe ela para dentro da sua atuação? Então eu trabalho hoje com pessoas com deficiência, principalmente pessoas com doenças raras, degenerativas e progressivas. Essas pessoas elas precisam de muita tecnologia assistiva, vários dispositivos e recursos adaptados para que elas consigam realizar as atividades do dia a dia. Então, esses recursos eu não conseguia produzir de forma manual, eu não conseguia com os materiais do dia a dia. Algumas coisas até eram possíveis de se produzir, porém elas não ficavam esteticamente agradáveis. Então, muitas vezes eu não conseguia fazer com que o meu paciente utilizasse porque não era bonito e nem funcional, e muito menos personalizado. Então, quando eu conheci a impressora 3D, eu percebi que era uma máquina que podia trazer personalização, customização, fazer materiais sob medida, com uma estética agradável. E a primeira adaptação que eu fiz foi para um paciente meu que ele queria se casar, já tinha perdido todos os movimentos do corpo inteiro, mas ele queria colocar a aliança no dedo da noiva dele. Então eu criei uma adaptação para que ele pudesse fazer essa atividade sem precisar da ajuda de terceiros no momento da troca de aliança. Em nome do Claudemir, se me torna porta-voz da família. Recebo também esta aliança em sinal da amor da comunidade do Claudemir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fantástica história. Que outras ferramentas você precisou aprender para lidar com a impressão 3D? Nossa, milhares, né? Eu acho que todas elas são muito relacionadas à área de exatas, que não é uma área que eu tenho tanta proximidade. Então eu tive que entender um pouco da engenharia de materiais ali, conversei com muitos engenheiros de materiais para entender os tipos de plásticos que existem, quais eram os standards, quais eram os mais resistentes, que aguentavam alta temperatura, ou resistência física mesmo, né? Também tive que conhecer materiais, por exemplo, os tipos de parafuso que a gente tem disponíveis no mercado, soprador térmico, então assim, tudo aquilo que eu podia adicionar ao material plástico, né? Que são ímãs, por exemplo, também, estudei muito campo magnético. Então são vários materiais que eu pude conhecer durante esse processo de impressão 3D para que eu pudesse fazer materiais cada vez mais eficientes e não só usando plástico, né? Legal. Com relação ao futuro agora, como você enxerga o uso dos produtos da Creality, sobretudo agora com o scanner, com a impressora 3D, como isso vai ajudar no seu trabalho? Bom, o scanner principalmente faz muito tempo que eu esperava um scanner.
Na área da saúde, a gente sabe que as coisas precisam ser muito customizadas, sob medida e anatomicamente perfeitas, né? Cada um tem um tipo de mão, uma anatomia diferente e ainda mais quem trabalha muito na área da deficiência precisa de alguma coisa que seja um pouco mais funcional e específica para cada pessoa, né? Do formato de cada pessoa. E o scanner vai me ajudar nesse sentido. Então, por exemplo, eu consegui fazer órteses para deformidade craniana, algum encaixe para prótese, né, no conto da prótese, órteses também, que hoje órteses são coisas bem difíceis de acessar aqui no Brasil em impressão 3D, né? E o scanner ele vem para ajudar nesse sentido. Além disso, penso em vários outros projetos que eu ainda não posso contar, mas espero que em breve a gente consiga divulgar isso melhor. E além disso, a alta velocidade das atuais impressoras da Creality, né? Então, por exemplo, a K1 ela tem uma velocidade muito boa para eu conseguir entregar muito mais rápido as coisas que eu preciso para os meus pacientes, né? Maravilha. Eu queria te fazer uma última pergunta. Eu vi recentemente um paper seu a respeito de um capacete. Você pode falar dele pra gente um pouquinho? Capacete de... Correção de formação craniana. Ah, tá. A deformidade craniana, eu comecei a estudar um pouco melhor sobre isso porque um paciente que precisava, ele me falou que o que estava no mercado custava em torno de R$14.000. E aí eu pensei, isso é muito tranquilo de se fazer na impressão 3D porque não exige uma resistência mecânica, né? Então a única coisa que eu precisaria era realmente um scanner que conseguisse captar toda a anatomia do formato da cabecinha, né, do bebê, para conseguir replicar isso em impressão 3D. E no caso, daria para fazer na FDM, com certeza, mas eu penso muito em fazer isso na resina para ficar esteticamente melhor, mais agradável, mais personalizado, a gente conseguir colocar, por exemplo, o nome de uma criança ali, fazer com personagens que seja mais lúdico. Então essa é a minha intenção, tentar tornar isso mais acessível, mais lúdico, até porque a gente percebe que aumentou muito a quantidade de crianças aí que aparecem pra gente com uma deformidade craniana. Legal. Eu tenho uma última pergunta que ocorreu agora. Eu sei que você ainda vai brincar com o scanner da Creality, mas você sente uma evolução no ecossistema ao redor da impressora? Tá mais fácil usar a impressora para quem está chegando hoje? Nossa, com certeza. Se for comparar de 2018, 2019 para cá, já teve uma transformação gigantesca. Então, por exemplo, a questão de ser muito automatizado, né? O nivelamento automático, o sensor de fim de filamento, o fato da impressora conseguir retomar uma impressão após uma queda de energia. Então, tudo isso auxilia muito as pessoas que estão começando, porque elas não querem ter que aprender, por exemplo, a nivelar uma mesa, que dá muito trabalho. Então, ter um sensor para isso, para elas, já ajuda demais, principalmente na área da saúde. Então, para quem estava lá atrás, em 2018 e 2019, sabe que o processo foi muito mais difícil de aprendizado. A curva de aprendizado foi mais lenta, né? Agora não. Agora eu acredito que eles não precisam mais se preocupar com essas coisas, esses detalhes. Então, a curva de aprendizado acaba sendo um pouco mais rápida. Maravilha. E quem quiser saber mais, acompanhar o seu trabalho, como as pessoas conseguem te achar? É verdade, o meu Instagram, graças a Deus eu já mudei, o Instagram antes era bem complicado, agora é só colocar meu nome completo, Natasha Harumiota, tudo junto e com CH, tá? Porque todo mundo acha que é com S, mas é com C, é japonesa, com nome russo e só que sou brasileira. Fantástico, obrigado pela sua contribuição e a gente espera poder continuar acompanhando o seu trabalho. Obrigada.